Olá, bem-vindo. Estamos online? Estamos online. Bom, considerações sobre o processo penal ou sobre um processo. Doutor, eu preciso mesmo de um advogado? A resposta, talvez absoluta neste quesito é sim. Você precisa de um advogado, contrate um advogado, procure um profissional da área. E por quê? Falando em linhas gerais sobre o processo penal, nós temos uma relação onde o Estado, através do seu representante legal, nos momentos, nos lapsos temporais oportunos, em sede de delegacia de polícia, nós temos o delegado, em sede de acusação, nós temos o Ministério Público e, posteriormente, o magistrado, com as demais outras partes envolvidas no processo. Qual a importância de um advogado? Como é que funciona um processo penal? Por que é fundamental ter um advogado? Veja, quando você tem uma acusação formal contra si, aqui eu estou falando de uma denúncia efetivamente, você vai ter ali um fato narrado onde o Ministério Público vai imputar à sua pessoa, no caso ao réu, a prática de determinado delito, conforme o fato narrado, com base, normalmente e via de regra, com aquilo que foi colhido na fase policial. Mas, doutor, não fui eu, não participei, não estava lá. Me prenderam com droga e disseram que a acusação era de tráfico de drogas e eu não tinha droga nenhuma. Calma, é para isso que serve o advogado. Além de cuidar de toda a sistemática processual, daquilo que é necessário, as etapas do processo seguidas cronologicamente, obedecendo às suas ordens, às suas exigências, os seus momentos oportunos, o que é fundamental para um advogado, principalmente enquanto operador do direito, e qual é a importância para você, réu? Ah, Veja, a questão da sistemática processual, ela não é nem de longe uma questão simples. Ela envolve determinados elementos que são direitos e garantias constitucionais. Nós temos elementos que são direitos e garantias individuais. Nós temos questões particulares a depender se a pessoa possui alguma deficiência, se ela é idosa ou não. Ainda vão ter outras questões que vão incidir sobre isso, que devem ser analisadas o tempo todo pelo advogado. O advogado, portanto, ele tem que estar atento desde o aspecto fatídico ou supostamente fatídico, que aquilo pode não ter acontecido ou pode ter acontecido de uma maneira tal a qual não está narrada de maneira correta, e isso acaba gerando uma imputação ao réu, e principalmente a formalidade. O que é a formalidade que eu estou chamando a atenção aqui? A formalidade é a regra do jogo, é a regra processual. O professor Auri Lopes tem um bordão que eu utilizo sempre em petições que diz: forma é garantia, garantia é forma. O que é isso? Veja, o que a lei está falando, o que a legislação, o que o código está dizendo que é ou que não é, ou como deve ser. É o princípio da legalidade, aquilo está escrito ali. O que a autoridade policial ou judicial está praticando? Os atos do representante do Estado estão em conformidade com a lei? Estão em desconformidade com a lei? A atenção do advogado deve se dar principalmente a esses quesitos, tanto do ponto de vista processual quanto do ponto de vista material. Mas por quê? Porque nós temos teses de mérito que vão visar a absolvição do cliente, quanto tese de nulidade, que é quando o advogado consegue encontrar o erro do processo, o vício do processo, aquela situação, ela aconteceu de uma maneira que ela não poderia ter acontecido, aquilo foi obtido de uma maneira ilegal. E qual é a consequência disso? O bom advogado, quando ele está atento, ele encontra essas nulidades, ele apresenta em juízo e pleiteias. Qual é a consequência de você encontrar e pleitear uma nulidade? A depender da questão, a depender do momento processual, você pode conseguir anular aquele determinado ato. Então, por exemplo, de maneira bem genérica, o indivíduo estava dentro de casa, ele é usuário de droga e estava utilizando substância entorpecente dentro da sua própria residência. Não saía
para a rua, e nesse determinado dia a polícia ingressa na casa dele, não sendo caso de flagrante e não sendo caso de prática de outro delito, e o prende por tráfico de drogas. Imputa a ele as condutas do artigo 33 da Lei de Drogas. Veja, a materialidade existia? Sim, nós tínhamos a droga. A autoria era certa? Também. Então, qual é a minha tese de mérito? A minha tese de mérito aqui, eu vou deixá-la guardada para um segundo momento e eu vou pensar primeiro na minha tese de nulidade. Por quê? Porque existem direitos e garantias que devem ser respeitados dentro do devido processo legal, garantidos à luz da Constituição e que não podem ser violados. Ainda que você, a partir desta violação de direito, você encontre o sujeito supostamente praticando um crime, mas você fez do jeito errado. Então, é aqui que o advogado tem que se concentrar e prestar atenção nos detalhes do processo. As questões de nulidade, o sistema de nulidade como um todo no processo penal, ele não é simples, ele é um sistema complexo, existem inúmeras possibilidades que tratam sobre essa questão, mas ela não deixa de existir no devido processo penal constitucional. E por que que eu chamo atenção para esse nome? Porque existe uma ótica inquisitiva, acusatória, onde por conta da repulsa social com o estado social de coisas que a sociedade se encontra, o Brasil, quer se descontar na pessoa do réu, de maneira vingativa, violando os seus direitos. E qual é a consequência disso? Para tudo. Para tudo. A consequência é que você está violando direitos e garantias fundamentais de todo o réu. E lembre-se, pode ser que você não seja o réu, mas isso não o torna, ou isso não autoriza a violar esses direitos. Porque a questão social envolvendo esses processos ela é muito mais complexa, ela é muito mais ampla do que eu escolher em quem eu violo, em quem eu não violo. Para você, eu uso o direito penal do inimigo. Não, para você que é meu amigo, eu sou mais garantista. Então, nós não podemos tolerar essas questões. Então, em linhas gerais, o advogado tem que estar atento aos direitos e garantias fundamentais dos indivíduos, do réu. O advogado tem que conhecer o processo penal como um todo, no seu quesito de lapso temporal, no seu quesito de materialidade, no seu quesito de normas processuais, legislação extravagante, entendimento dos tribunais superiores, jurisprudência, posicionamento de determinado tribunal, como é que funciona aquela atuação. Caiu? Não? Voltamos. Para que isso seja utilizado, para que o advogado use todo o seu cabedal na defesa do seu cliente. E lembrando, o advogado criminalista, sobretudo, ele não defende bandido, ele não defende o criminoso, ele defende o devido processo legal. Existe um ordenamento, uma ordem, legislações específicas que ditam e dizem como deve ser o curso de um processo. Não respeitá-las não o torna melhor que ninguém e não é obrigação do Estado tolerar, o Estado não deve, inclusive, tolerar essas violações. Então, em linhas gerais, essas são as considerações muito básicas, muito amplas sobre como funciona um processo, o que o advogado tem que fazer, quando eu devo procurar um advogado. O conselho é: se você recebeu uma intimação, uma citação, procure um advogado, não fique desprotegido juridicamente falando, procure a orientação de um profissional da área, porque isso pode impactar no bem que é mais precioso para você depois da sua vida, a sua liberdade. Então, são essas as considerações iniciais sobre o processo penal de maneira lato, de maneira ampla, porque nós temos muito assunto para falar e eu vou começar a trabalhar esses assuntos de maneira mais individualizada, pormenorizada, nos vídeos seguintes, com os temas específicos para cada vídeo. Obrigado pela atenção, boa noite a todos.